Fala Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guta e hoje vamos para mais uma tier list aqui do Arena Fiel. E dessa vez um tema que toca um pouquinho no nosso coração, porque estamos gravando na semana que o Paulinho saiu do Corinthians. E a tier list é dos volantes que passaram pelo Corinthians nos últimos anos, mais precisamente de 2008 até 2024. E a gente vai ranquear eles em algumas categorias, do jeito que vocês já conhecem, né, Deco? Se vocês ainda não viram, a gente já tem uma playlist feita aqui no canal, inclusive, com várias tier lists. Já fizemos de camisa, fizemos de ponta, de goleiro. Então pode conferir lá que tenho certeza que vocês vão gostar. Essa aqui é a tier list de volantes. A gente tem as categorias de top 3, que já é o que a gente faz sempre. Monstro, bom, boa opção, nota 4, quem? E raiva. Quem? E raiva, eu acho que aqui já tem alguns nomes que vão vir fortes. E a gente já pode começar estreando o raiva, né? Já pode. Bruno Otávio, o primeiro nome da nossa lista. O autor do... Opa, que beleza. Não, que beleza. É o patético. Agora eu se consagro. Em pleno Palmeiras e Corinthians. O Bruno Otávio, tadinho do Bruno Otávio, ele nunca fez um gol de fora da área na vida. Na vida, ele enfatizando, na vida. O que Milton Leite não sabia é que Bruno Otávio nunca tinha feito um gol na vida. Bruno Otávio estreou pelo Corinthians, se não me engano, em 2004. Foi campeão brasileiro em 2005, estava no elenco. Ficou no Corinthians impressionantemente até 2011 e nunca fez um gol na carreira profissional. Nunca tinha feito, né, até aquele momento. Parou de jogar, acho que aos 28, 29 anos. E não deu certo, né? Não deu certo na carreira, e no Corinthians menos ainda, e gerou muita raiva. Cara, eu acho que o Bruno Otávio é um jogador que, se não tem esse meme do Milton Leite, e se ele não faz parte de momentos tão ruins do Corinthians, seria um quem... Porque, assim, é um jogador que, quem é mais velho vai lembrar do Bruno Otávio e vai ter uma raiva legal, mas os mais novos, tem muita gente que nem faz ideia do que era o Bruno Otávio em campo, de quem foi o Bruno Otávio, mas aí não tem comparação. Nessa lista, a única coisa que se enquadra o Bruno Otávio é ruim, raiva, porque ele era um jogador muito abaixo da média, um volante bem ruim, e eu acho que essa categoria da raiva aí vai ficar recheado. Nossa senhora, o bagulho vai lotar, velho. Porque vocês não sabem, só pra vocês se prepararem, a gente tem 40 nomes aqui de volantes, de 2008 até 2024. A categoria raiva aí, pelo menos uns 20 vai ter. Pelo menos uns fácil. 20. E o Bruno Otávio também, o que pega muito na raiva é que ele tava em 2007. Ele jogou vários jogos daquele campeonato brasileiro onde o Corinthians foi rebaixado, então o raiva tá ótimo pra ele. E ele, querendo ou não, ele é campeão brasileiro com o Corinthians em 2005, né? Mas muitos jogadores, inclusive jogadores daquela época que não mereciam ter o rótulo que tem, poucos jogadores, acho que talvez o Betão poderia ser um pouquinho mais valorizado também, mas acabaram ficando muito marcados pelo rebaixamento, né? Que foi um ano terrível e aí não tem nem o que discutir. Moradei, que é outra liga posso também. Começar? Pode, só pra ver. O Moradei é a personificação da raiva. Jogador horroroso, irmão. O Moradei era um... Pô, é complicado falar do Moradei, mas uma das primeiras lembranças que eu tenho como torcedor de ir no estádio foi um jogo em 2010, eu acho que isso já era o final da passagem do Moradei no Corinthians, foi um jogo de Campeonato Paulista, que eu fui com meu pai, e o que eu lembro desse jogo é de xingar o Moradei. Eu não sei quanto foi o jogo, não lembro contra quem era o adversário, se o Corinthians jogou bem ou mal, mas eu lembro muito bem, muito claro na minha cabeça, a torcida inteira muito irritada com o Moradei. E ele errando tudo dentro de campo. Cara, o Moradei é lembrado como um dos piores, tipo, galera um pouco mais velha que a gente, que viu mais o Moradei, falam, os piores que você viu jogar, a maioria das pessoas colocam o Moradei. O Moradei tem um gol pelo Corinthians, que é um golaço absurdo contra o Sport, um 4x3 no Pacaembu. Mas o recorde geral do Moradei é terrível, um jogador muito abaixo da média, que o raiva tá perfeito ali pra ele também. Elias. Pô, finalmente alguém bom. Então, depois de um começo terrível de vídeo, a gente pode finalmente falar de coisa boa. Cara, pra mim o Elias pode estrear o top 3. Cara, assim, mas antes de falar do Elias, eu só queria fazer uma reclamação ao editor. Que é você, no caso. Pois não. Pô, você começou com o Bruno Otávio e Moradei, velho. Tá em ordem cronológica, irmão. Nossa, tá em ordem cronológica, você quer que eu faça triste isso. Pô, é muito triste começar assim, velho. Mas, beleza, já colocamos os dois no raiva. E o Elias, pô, mano, é que tem muito volante que vai vir por aí, muito volante marcante também, mas o Elias no Corinthians é algo assustador. Eu acho que a gente pode até eventualmente descer do top 3 pra colocar no monstro, mas de primeiro começo, mano, ele tem que estar no top 3. Ele faz um 2008 muito bom, logo que ele chega. 2009 do Elias é bizarro, 2010 é um absurdo que o Elias joga de bola. É um dos, se não o melhor jogador do Corinthians no ano de 2010. E depois, quando volta, também é um espetáculo. 2014, excelente.
2015 maravilhoso do Elias também, volta pra seleção, volta a jogar muito, volta pra Europa depois. 2016 meio mais ou menos, mas o recorte geral do Elias é espetacular. E tem inclusive mais gols que o Paulinho pelo Corinthians. O Elias acima do Paulinho, acho que é o terceiro volante com mais gols na história do Corinthians. É um absurdo que esse cara jogou. O Elias tem 41 gols pelo Corinthians, tem um a mais que o Paulinho. E tem 30 e caralho de assistência, tá? O Elias é muito monstro. Espetacular o que o Elias jogava, mano. Pô, o Elias, se for colocar num parâmetro de segundos volantes da história do Corinthians, ele concorre legal ali lá pra cima, top 5 talvez. Ele era muito bom. É que o Elias, infelizmente, ele acabou não ganhando, por exemplo, uma Libertadores com o Corinthians. Porque ele é um nome tão grande quanto outros, só que ele não ganha uma Libertadores. Inclusive era o sonho dele ganhar uma Libertadores pelo Corinthians. Na saída dele, ele saindo muito emocionado, a primeira saída dele. Sai chorando, não ter ganhado o Brasileiro, né? Que o Corinthians bateu na trave em 2010. E ele sempre falou que queria ganhar uma Libertadores com o Corinthians, não conseguiu. Mas, cara, o Elias, a gente tá falando de um volante artilheiro, irmão. De um carrasco, decisivo. A quantidade de gols que o Elias tem contra o São Paulo é assustador. É bizarro. É assustador. O que eu já cansei de ver gol do Elias contra o São Paulo. Gol que o Elias decidiu o jogo de Libertadores fazendo 2 gols. O Elias era muito monstro, cara. Eu acho que assim, ele inaugura uma fase do Corinthians de volantes que pisam na área. Porque depois a gente se acostuma muito isso com o Paulinho. Tem o Maicon que em determinado momento faz isso bastante também, mas o Elias é o cara que inaugura essa função, porque ele é um volante muito habilidoso, que ajudava também na marcação, mas a qualidade dele para finalizar e para pisar na área, poucos jogadores eu vi com essa característica no Corinthians. E aquele cara intenso, que corria o jogo inteiro, mano. Você não viu o Elias parado em momento nenhum. Cansado, não sei o que, o Elias era imparável, mano, jogadoraço. Cara, o Elias é um jogador muito, muito subestimado. Subvalorizado no futebol brasileiro. Sim. Muito bom jogador. Tico Elias. Brabo demais. Coração pra você. Vamos de Christian, que é complicado porque a gente tem que analisar as duas passagens. A gente não vai ter 2 Christian na lista, tem um só. E uma primeira passagem onde o Christian é um monstro e a segunda passagem onde o Christian é um jogador nota 4. A segunda passagem do Christian decepciona muito, porque ele chega com expectativa, né? Chega. Ele tava na Turquia, vem pro Brasil, volta pro Corinthians. E volta pro Corinthians depois de muitas janelas com torcida pedindo ele de volta, com ele falando que queria voltar pro Corinthians também. E para quem não lembra, o Christian ele tá presente em um dos elencos mais vitoriosos do Corinthians, que é o elenco de 2015. Faz gol no 6x1, inclusive. Faz gol no 6x1, mas a gente tem que pontuar, beleza, ele fez gol no 6x1, chegou a marcar outro gol pelo Corinthians, mas cara, o Christian era um jogador que ele não era nem a primeira opção de banco do Corinthians para o volante. Os titulares eram Ralf e Elias, e você tinha o Bruno Henrique ali na reserva. Você tinha às vezes o Rodriguinho que entrava no segundo volante. Em 2016 tinha o Maicon. Depois tinha o Maicon. O Christian era um cara que ele muitas vezes nem entrava em campo, não era relacionado. Então, a segunda passagem dele foi muito ruim, mano. Cara, eu acho que no geral dá pra fechar em bom pela primeira passagem, porque a primeira passagem do Christian é de fato de monstro. O que o Christian jogava do lado dele, campeão importante. Era bizarro, mano. O meio campo do Corinthians era uma coisa espetacular entre 2008, 2009, 2010, e o Christian era um pilar desse time, mano. Eu fecharia no bom. Cara, assim, eu talvez subiria um pouco o Christian por enquanto, porque a gente tem o top 3. Gente, pra você que nunca assistiu a nossa tier list, só para recapitular como que é, a gente pode mudar. Independente do momento do vídeo, a gente pode mudar. A gente só não pode colocar mais que 3 jogadores no top 3, o que é meio óbvio. Do resto, pode ser quantos jogadores a gente quiser. Mas, cara, eu não sei se vai ter outros jogadores acima do Christian pra gente botar no monstro. Muitos jogadores. É que eu acho que a segunda passagem pega muito mal, mano. Tá ligado? Mas a primeira é muito boa. É muito boa, mas eu acho que pega mal, mano. A primeira passagem do Christian, além dele jogar muita bola, a gente tem que pensar que talvez se não fosse o Christian, o Corinthians não teria conquistado os 2 títulos que conquistou em 2009. Conquistaria? Cara, talvez. Mas o Christian, ele decide a semifinal, o primeiro jogo contra o São Paulo, e na Copa do Brasil ele vai muito bem e faz o gol Salvador, que aquele sim influencia totalmente no resultado. O Corinthians perdia de 3-0, vai buscar um 3-2 com o gol do Christian. Golaço do Christian. Cara, no geral eu fico receoso de colocar ele no monstro. Eu colocaria ele no monstro por enquanto, depois a gente vai de descer, mano. Então, justo. Se a gente achar que tá muito cheio a categoria de monstro, aí a gente fala, beleza, o Christian é bom. Porque realmente, a primeira passagem dele é de monstro, a segunda é de... eu acho que a segunda dele, a raiva não dava porque ele não entrava em campo, mas é nota 4.
Edu Gaspar, que aqui a gente tá avaliando só a segunda passagem, né? Porque a primeira a gente não viu. Ah, tá. Cara, avaliando só a segunda passagem, tá, rapaziada? A gente sabe que o Edu é um jogador histórico no Corinthians, jogou muito bem aqui na primeira passagem, mas a segunda dele, entre 2009 e 2010, cara, sinceramente eu acho que é quem? Porque tem muita gente que nem lembra dessa segunda passagem, muita gente da uma cidade que não sabe quem é o Edu ou quem foi ele, e sinceramente eu não lembro dele, mano, jogar. Eu também não lembro muito, dele não. jogar, eu não lembro Eu lembro do poucos Edu. momentos. E não dá pra ter raiva dele, tá ligado? Tipo... Não dá, mas pô, eu também acho complicado a gente colocar o Edu em quem, porque, pô, querendo ou não, por mais que muita gente não lembre da segunda passagem, pô, todo mundo lembra do Gaspar no Corinthians. Sim. E... Então, mas eu acho que eu iria mais pra um nota 4, porque eu acho mancada também com o Edu, que é importante o pessoal do Corinthians a gente botar em quem. É justo. Sei lá. Pô, beleza, muita gente lembra da passagem de 2010, mas será que quem não lembra da passagem de 2010 lembra, por exemplo, do Moradei? Muita gente Eu acho do que lembra Moradei. por raiva. Lembra por sentir ódio. Jusilei. Mano, eu acho um monstro. Nossa, o Jusilei foi muito Jusilei foda foi um no monstro no Corinthians, mano. Foi um monstro no Corinthians. Depois virou chacota, porque depois jogou no São Paulo, isso e aquilo. Deu passe, ó. Deu Passe passe pro Vasco, virando a cara, entregou o gol. Mas, pô, no Corinthians o Jusilei foi um monstro, mano. Chegou a jogar na Seleção Brasileira, foi pra Copa América de 2011. Melhor volante do Campeonato Brasileiro. Mano, jogava demais o Jusilei, mano. Coisa de maluco. É até demais. bizarro pensar depois que ele virou gracinha entre os outros por jogar mal depois que voltou pro Brasil. Depois da passagem dele pelo São Paulo. Mas no Corinthians, cara, eu achei um monstro. Eu acho que isso só prova, o Jusilei, ele ajuda a provar o quanto que o Corinthians é o clube mais diferenciado do país em questão de volante. Sempre foi. Tanto em questão de formar volante em categoria de base, tanto em potencializar volante que não era tão conhecido. Pô, irmão, você vê, o Jusilei jogou onde? Só jogou no Corinthians. O Christian, tudo bem que ele não tem grandes passagens de outros clubes, né? Mas, pô, o auge do Christian foi onde? No Corinthians. Quem que descobriu o Ralf? Quem que descobriu o Paulinho? O Elias também era um cara, pô... O Elias foi potencializado máximo no Corinthians. Então, pô, mano, isso é muito foda. Essa capacidade que o Corinthians tem com volante é absurda, mano. E o Jusilei foi um monstro no Corinthians. O resto da carreira do Jusilei é fraco. Mas como que a gente está avaliando só o Corinthians, irmão, não tem o que falar. Você que não viu o Jusilei, pesquise. Highlights Jusilei. Highlights 2010. 2010, 2011... Puta. É que ele fica só comecinho e depois vai embora. Absurdo. Mas 2009, 2010 o Jusilei, principalmente 2010, é assustador o que ele jogava de bola. Era um volante que tinha muita qualidade de passe, era firme na marcação e chutava muito bem de fora da área. E outro que lembra também o Elias no sentido de ser intenso 100% do tempo, mano. O Jusilei, que parece ser um cara mais pesadão e tal, corria para caralho. E naquela época, muita gente lembra do Jusilei já gordão, né? No Brasil. Ele já tinha um porte físico um pouco Sid Clay, pra pegar os mais novos. Que é aquele cara, Sid Clay primeira passagem, tá? Que não é aquele cara que ele não é gordo, mas ele tem um biotipo que ele aparenta estar fora do peso. Né? Ele parece, mas jogava muita bola, tá maluco. Aqui já pode jogar a dupla direto pra cá. Acabou. Ralf e Paulinho no top 3, a gente nem precisa falar muito sobre. Pô, o Ralf é um espetáculo de jogador, o Paulinho um dos melhores volantes da história do Corinthians, um dos jogadores mais talentosos dos últimos anos. Os dois pilares monstros de brasileiro, de Libertadores, de Mundial. E foda-se a segunda passagem do Paulinho, que ele não foi bem. Foda-se. Sinceramente, isso aí não muda nada. Não. E o Ralf teve uma segunda passagem que também ele foi muito bem no Corinthians. Muito bem. Eu acho que a segunda passagem do Ralf no Corinthians eu não considero tão boa não assim. é o mesmo nível, mas se assim, a gente tá aqui na tier list e cai o Ralf 2018, 2019, eu jogo ele no bom ou monstro? Eu colocaria no bom. Porque o Ralf, o bom é que quando que ele volta, é aquele Paulista de 18 dele que ele é muito importante, toma a titularidade do Gabriel. E ele inclusive tem um bom na final do 2019. Paulista, ele vai muito bem, apesar daquele lance polêmico. O 2019 dele é bom, mas a saída dele é conturbada, ele teve altos e baixos também. Até porque o Corinthians naquela época tinha uma dificuldade muito grande de encontrar um segundo volante. Mas eu acho que ele encontrou no Júnior Urso, mas em 2018 que o Corinthians teve falta de segundo volante é assustador. Mas eu acho que ele teve muito mais momentos bons do que ruins na segunda passagem. Mas ainda assim, rapaziada, não tem muito o que falar. Ralf e Paulinho, a gente fez o vídeo, né, das melhores duplas do Corinthians. Pode assistir lá, o Nota Fiel tá no card aqui em cima. Pode ir lá conferir que a gente fez as melhores duplas. Essa dupla aí não vamos dar spoiler pra quem quiser assistir, mas essa dupla tá lá em cima. Briga ali pela primeira colocação.
porque é a dupla que mais se complementa de volantes que a gente viu no Corinthians e uma das que mais se complementam sem ser de volante, no total de jogadores do Corinthians que a gente viu jogar, cara. Não dá, os dois são referências e os dois são a alma, o coração do time de 2012. É Ralf e Paulinho, aquele time de 2012. Sem os dois a gente não ganharia nada do que a gente ganhou naquele período ali de 2010 até 2013, que os dois jogavam juntos. E não dá. São os dois mais importantes da história recente do Corinthians e briga pra ser da história também. Não tem o que falar de vocês dois. Não tem o que falar. Depois de falar pra caralho, não tem o que falar. Exatamente. Vamos de William Moraes, que era moleque da base do Corinthians, que infelizmente acabou falecendo ao reagir a um assalto. Mas, pô, mano, o William Moraes, no pouco período que ele jogou no Corinthians em 2010, ele era muito promissor e ele era muito bom, mano. Eu iria de boa opção. Eu lembro dele fazer gol contra o Atlético Goianiense. Sim, que ele perde de 4-3. Aquele jogo, o Adilson Batista, que, enfim, comentar muito sobre esse cara não. Mas também, cara, é complicado, porque eu acho que essa é a avaliação mais complicada que a gente já teve. É porque a gente viu um recorte muito curto e a gente não tem mais referência dele em lugar nenhum. A referência que a gente tem é entre, sei lá, 5 e 10 jogos que ele fez pelo Corinthians. E é complicado, porque é um jogador muito promissor, que começou bem no Corinthians, mas, pô, não dá pra gente avaliar a carreira dele e também não dá pra avaliar muito tempo, porque foi muito curto tudo que aconteceu. Curto. E é muito chocante também o que aconteceu. Mano, eu lembro que na época que isso aconteceu, foi ali que meu pai me ensinou, tipo, cara, nunca reaja a assalto. Nunca na sua vida, tipo, eu lembro até hoje. Ele usar o William Moraes como exemplo pra, tipo, me ensinar a nunca reagir a assalto nenhum. Mas ao mesmo tempo que ele era um cara que começou bem no Corinthians, é que dá dó fazer isso, mas, pô, eu acho que talvez eu iria no Ken. Cara, é que ele era tão promessa e ele tem um bom 2010 que eu acho que, assim, apesar do recorte curto, muita gente não lembra. Colocar numa boa opção. Tudo bem que muita gente não lembra, mas como a gente lembra, a gente consegue até ter uma noção de onde colocar, eu avaliaria ele como uma peça que, assim, jogou pouco, mas o pouco que jogou foi ok. Pô, vamos de boa opção então, porque eu acho que o William Moraes merece uma boa avaliação, porque... Coitado, né, mano? Nenê Bonilha. Quem? Que isso? Quem total? Irmão, assim, se alguém lembra de um jogo do Nenê Bonilha com a camisa do Corinthians, é louco. Não dá nem pra ter raiva, não dá pra ter nem... Não dá pra sentir nada, mano, do Nenê Bonilha. Assim... Não dá, velho. Quem que foi Nenê Bonilha? Como jogava, o que fazia, o que errou, o que acertou? É primeiro volante? Véio. É segundo volante? Não sei. Ninguém sabe. A gente só sabe que passou pelo Corinthians. O Nenê Bonilha talvez seja o mais quem dessa lista. Edenilson. Bom. Edenilson no Corinthians foi bom jogador, tem muito torcedor do Corinthians que ficou puto com o Edenilson depois. Mas vale lembrar, mano, ele foi muito bom jogador jogando como volante e como lateral na Libertadores. Ele é lateral em muitos momentos, lateral titular. Pra mim ele é melhor como lateral do que como volante. Também acho, no Corinthians com certeza. Mas, cara, nunca ficou devendo no Corinthians. Fez parte de um elenco campeão, fez parte de um elenco importante e quando entrou sempre jogou bem. Não é nem que fazer osso com feijão não. O Edenilson chegava bem no ataque, dava assistência, era um jogador que corria muito, corria o campo inteiro. Foi uma boa contratação do Corinthians e mais um achado, né? Sim. Porque o Edenilson depois ele vai pra Europa, volta pro Inter, vai muito bem no Inter por muito tempo, acaba ficando marcado ali pelo 41 anos. Que é contra o Corinthians, inclusive. Mas ele foi bem no Inter, tem uma carreira boa no futebol e o Corinthians foi achar ele no Caxias. Mais um grande achado do Corinthians, mais um dessa lista. A gente já falou de uns 5, 6 achados do Corinthians aí. Cara, a gente vê do bom pra cima, todo mundo é achado. Todo mundo é achado. Teve ninguém que veio com uma pinta de titular, pinta de craque, pô, que grande contratação, nada. Todo jogador que o Corinthians foi buscar de time menor, de time sem muita expressão e que deu muito certo. E o que vale muito a favor do Edenilson também é justamente isso. Cara, 2011 ele tava lá e ele jogava vários jogos. 2012 Mundial e Libertadores ele tava lá também. Inclusive na Libertadores foi titular em muitos momentos por conta de lesão do Alessandro. 2013 ele ainda tava lá e sai do Corinthians. Então, tipo assim, nessa fase vitoriosa, todos os títulos o Edenilson estava presente. William Arão. Cara, eu acho que o William Arão, ele entraria no Corinthians como quem? Porque no Corinthians muita gente não lembra dele jogar e não lembra como foi o William Arão no Corinthians. Mas eu acho que como que ele deu certo depois, Botafogo, Flamengo, ele foi bem, eu acho que isso tornou um consentimento maior de que ele jogou no Corinthians. Acho que se ele é um cara que some, ninguém ia lembrar dele no Corinthians. Mas como que jogou no Flamengo, campeão de Libertadores, a gente acaba associando, o William Arão foi revelado pelo Corinthians, jogou no Corinthians, tava lá no Mundial inscrito e tudo mais.
Então eu acho que ganhou um pouquinho de relevância. Eu iria de nota 4, Eu também talvez. acho. Também acho. Porque Raiva também quase não jogou, não dá pra ter Ele raiva. não era um jogador ruim, mas é que ele também tava num time fudido, onde ele não tinha muito espaço e, mano, o pouco que ele jogava, obviamente, às vezes era meio que uma fogueira pra ele. Ele era moleque também e tal, mas eu acho que nota 4 pra ele tá mais que justo. Guilherme Torres, muito bom volante. Nossa, mano, agora eu tive uma nostalgia legal, hein? Muito bom volante, muito bom. Pô, o Guilherme... Cara, é que assim, o Jusilei e o Christian têm mais protagonismo no Corinthians do que o Guilherme. Mas o quando jogou bola do Guilherme, eu acho que não seria absurdo botar no monstro, não. Cara, eu acho ele um monstro. O Guilherme foi muito bem no Corinthians. É que ele peca que ele vai embora até que relativamente rápido e que ele não ganha nenhum título de grande relevância. Mas o Guilherme, para quem não lembra, o Guilherme veio meio que como substituto do Paulinho e deu muito conta do recado. Veio da Portuguesa. Fazia gol, aparecia bem na área, muito firme na marcação, batia até falta. Chutava muito forte, muito forte. bem de fora da área. O Guilherme era muito bom jogador, cara, muito bom jogador. E nunca mais deu as caras do futebol brasileiro, né? Não, ele tá se não me engano, tá na Grécia ainda até hoje. Mas eu acho que ele foi pro Catar. Pode ser, mas ele ficou muitos tá anos por na lá. Grécia e deve ter ido pro Catar, então. Mas o Guilherme no Corinthians foi muito bem, em 2013 muito bem, em 2014 começou muito bem também, depois foi vendido. Ficou relativamente pouco, mas jogou muita bola por aqui. Cara, o Guilherme... Mais um achado. Mais um achado. E esse é um achado que poucas pessoas lembram, tá? Infelizmente, muitas pessoas não tem... Não que não tem tanto carinho, mas não consideram tanto o Guilherme. Cai um pouquinho no esquecimento, o Guilherme. Eu acho que ele acabou sendo um pouco esquecido e era muito bom jogador. Muito bom. Maldonado. Pô, e aí, é raiva ou quem? No Corinthians... Eu acho que é quem. No Corinthians é outro não fez que nada, eu mano. não lembro direito dos jogos do Maldonado, pô. Também não. Tá ligado? Eu sei que o Maldonado joga no Corinthians só porque ele é um jogador que em outros clubes foi bem. Eu sei que ele joga no Corinthians porque tem foto, tá ligado? De resto? Ninguém nem lembra do Maldonado por aqui. Petros. Pô, Foi bom, mano. O Petros, a gente tem um sentimento meio dividido, porque depois... Dividido caralho, eu tenho raiva do Petros. Ele vai pro São Paulo e ele do nada se declara São Paulino, né? Ai, eu morro de amor pro São Paulo. Pô, Petros. Depois forte, empata aquele jogo 1x1 em 2017 que o Cleiton faz o gol, vai na entrevista falar: a gente sai aqui do empate, ele fica chorando lá, a gente foi roubado, não sei o que não foi porra nenhuma. E ainda fala, e demos uma aula de futebol no líder do campeonato. Ah, Petros, vai dormir, pô. Sendo que o Corinthians que te descobriu, Petros. Você não era ninguém, você fez um bom campeonato paulista. Pela Penapolense, esqueci o nome do time boa. Pela Penapolense, ninguém sabia quem que você era, o Corinthians contratou, você virou um bom jogador no Corinthians. Inclusive jogava, acho que até melhor, um pouco avançado, como meia do que como volante. Como segundo volante, assim, chegando mais pra frente, ele ia melhor. Mas, cara, depois a falta de consideração que ele tem com o Corinthians me indignou um pouco. Mas o Corinthians eu acho que era um bom jogador. Eu colocaria no bom. Era bom. E já vamos pro outro Judas, Bruno Henrique. Nossa, tá cheio, hein? Mais um achado. Tá cheio de Judas. Mais um achado. Um grande achado. Outro jogador que era da Portuguesa, que o Corinthians contrata. Que chega em 2014 muito bem. Ele, inclusive, chega pra substituir o Guilherme. Aí, ó. É o Corinthians fazendo o ciclo com a Portuguesa aqui, assim. Exatamente. E pode passar uma informação? Sabe quem foi revelado pela Portuguesa? Quem? Camisa 14, Ranieri. Caralho. Obrigado, Lusa. Tamo junto. Portuguesa salvando o Corinthians em várias ocasiões. Tá 10 anos salvando os volantes do Corinthians. Cara, o Bruno Henrique, ele tem um momento em 2016, antes de ele ser vendido, onde ele é um monstro. Onde ele carrega o time, ele faz gol a rodo. O meio campo ele toma conta. Em 2014 ele era muito bom jogador. E em 2015 ele vinha muito bem até ele se machucar. Que daí o Ralf pega a posição de volta e vai até o final do campeonato. Sim. Depois ele volta, faz gol no 6x1 e tal. E em 2016 com a saída do Ralf ele retoma a posição e vai muito bem. Mas no recorde geral eu acho ele um bom jogador. Eu acho um bom. O 2016 do Bruno Henrique é monstro. Monstro. Fazedor de gols, aparecia muito bem na área. Bruno Henrique chutava muito bem também. Muito. É outro cara que chutava muito. E querendo ou não, ele foi até que importante Brasileirão de 2015, campeão. Teve momentos em 14. O titular era ele. Sim, e jogando bem. É que o Ralf é o Ralf, né? Mas ele perde a posição no momento que ele estava bem também. Não estava mal, não. Mas eu acho que o Bruno Henrique, até por o tempo de auge dele ter sido curto, e ele ter oscilado também em muitos momentos, eu acho que o bom cabe para ele. Bom jogador, pena que traiu a gente. Marcial, que teve um começo explosivo e depois problema capilar, vira lateral esquerdo. Você vira a voz do Marcial, são meio estranhas, né?
nota 4 pra mim. Eu também acho, porque pelo menos teve um bom começo, estreou fazendo gol, jogou aquele clássico 3x3 contra o Palmeiras como titular e jogou bem. Assim, aquele começo de 2015 dele, onde ele começou a aparecer no time, ele vai muito bem mesmo. Aí depois, dali pra frente, ele é emprestado pro Cruzeiro, 2016, aí em 2017 ele volta, joga super pouco, joga como lateral, mas assim, não era um cara que prejudicava, né? Não, ele como lateral, inclusive, ele não foi tão mal não, a Sul-Americana, eu lembro do jogo contra o Racing da assistência pro Maicon, ele teve até que alguns bons momentos, mas é que era um jogador que, enfim, não virou, o que é uma pena porque foi muito bem na Copinha, o Corinthians fez um esforço para ter ele em definitivo ali, quando que ele era da base ainda, e acabou não virando muito, mas é um jogador que raiva não tem do Marcial. Também não. Tem como ter raiva dele. Maicon. O Maicon é bom. Eu não me sinto confortável em colocar ele no monstro, mano. Muito pela segunda passagem. Que é momento que ele chega em 2022, chega muito bem, aí cai de produção e aí volta bem. A 2023, muito mal, terrível, e aí depois vai lá, final do ano, começa a jogar muito de novo. Aí esse ano, muito bem, aí vai lá e machuca de novo. A segunda passagem do Maicon, por exemplo, traçar um paralelo aqui. A primeira passagem do Christian, muito boa. A segunda passagem dele é uma passagem que ele decepciona porque não joga muito e não tem espaço e não consegue engrenar. Mas eu acho que o Maicon, a segunda passagem dele dá muito mais raiva do que o Christian. Porque o Maicon ele precisa ser muito acionado, ele é muito titular por muito tempo, em muitos momentos ele não corresponde, cara. A gente chegou a afirmar muitas vezes isso aqui no Arena, em outras redes sociais, principalmente no TikTok, no Instagram, que o Maicon era um jogador que vivia, isso na metade de 23, que vivia daqueles 2 gols contra o Boca. Em 1 ano e meio ele viveu de um jogo que ele destruiu e foi muito importante, mas de um jogo. Até e um cara que chegou com o peso de ouro para ser titular. Foram os únicos 2 gols dele em 2022. Sim, foram os únicos 2 gols dele em 2022. É o que você falou, depois ele tem uma melhora, mas eu acho que a primeira passagem dele muito boa. É muito boa, eu acho que é um nível parecido do Christian, talvez, assim, de atuação. Eu acho que dá pra... Eu acho o Christian melhor na primeira passagem que o Maicon, só que a segunda passagem do Maicon é melhor que a do Christian. Sim, mas a segunda passagem do Maicon dá mais raiva pra mim. Porque ele decepcionou... Não que decepcionou mais, ele teve mais momentos ruins porque ele teve que atuar mais. E também é foda por conta de todas as lesões, né? Mas isso aí também atrapalha muito. Mas, rapaziada, falando tudo isso, e de tudo isso, eu sou fã do Maicon, tá? Eu gosto muito do Maicon. Jogador que surgiu no Corinthians, jogou muito bem, foi campeão, os caralho. Só que a gente fala com um tom de quem se decepcionou um pouco, tá ligado? Sim. O Maicon, ele, no Corinthians em geral, ele... Alguns momentos ele foi aquém e oscilou. Porque ele surge muito bem em 16. Eu acho que aquele empréstimo do Corinthians, inclusive, foi um erro, porque o Corinthians depois precisa, talvez, de um segundo volante, fica muito com o Camacho ali, que não me agradava muito, e que vai estar na lista, provavelmente, né? A gente vai analisar o Camacho daqui a pouco. E, cara, o Maicon, ele é um jogador que ele surge muito bem, não entendi aquele empréstimo, e em 17 ele toma a posição do Camacho, e vai muito bem. Ele é importantíssimo no Paulista, importante no Brasileiro, apesar de perder a vaga pro Camacho. Mas é bem na reta final. É aquele momento do segundo turno que o Corinthians começa a perder, tem que mudar alguma coisa, tira o Maicon. Mas ainda assim, o Michael Jackson. De 38 rodadas, se não me engano, o Maicon joga 36, 35 ou 36. Ele ainda assim é um jogador muito importante, muito presente na campanha. E ele é um jogador que no Paulista 18, pô, irmão, se a gente for ver, Paulista 18, ele faz gol nas quartas, ele bate um pênalti, joga muito bem contra o São Paulo e na final ele faz o gol do título. Não tem que falar do Maicon. Mas é um jogador que eu acho que ele tinha potencialzaço para chegar num monstro, mas acabou ficando ali num bom. Eu concordo. E eu acho, assim, de bola jogada, eu acho parecido com o Bruno Henrique, sabia? Maicon. De característica? Tem momentos que o Bruno Henrique jogou mais porque ele foi mais protagonista. Mas eu acho que, tipo assim, do quão bem jogou no Corinthians, eu acho ele parecido com o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique teve muitos bons momentos. Eu acho o Maicon melhor. Eu acho o Maicon acima do Bruno Henrique, mas a prateleira ali é a mesma. Tá bom, isso aqui eu não quero falar muito sobre. Esse aqui é o pior jogador que eu vi jogar comigo. Eu quero que você comente. Não quero comentar sobre esse cara. Mas é que a sua raiva sobre o Williams, tudo bem que eu tenho muita raiva sobre o Williams também, mas eu acho que a sua raiva ela é uma raiva que é maior do que de outras pessoas. Olha tudo isso aqui que a gente viu de volantes. Todos esses que a gente avaliou até agora. O que a gente exige de volante no Corinthians? Por que volante no Corinthians é tão certo? Corintiano é isso, é dedicação, é raça. Não tô nem aí se a gente é pior que o adversário. A gente vai jogar de igual para igual. Seja como for, se não for na qualidade, vai na raça. E todo mundo ali jogava muito, mano.
Todo mundo ali, se fosse mal num jogo, pelo menos se dedicava. O Williams, pelo amor de Deus, mano, jogador preguiçoso, jogador ruim, jogador que não corria, não se dedicava. Era pesado, né? Não respeitava a camisa. O lance lá de aparecer com shorts verdes pra treinar também mostra que o cara não tá nem aí pra onde ele tá ligado? O Williams é inacreditável, mano. Porque pra mim é um jogador que não respeitou o Corinthians, não tava nem aí pro lugar onde ele tava. Ele veio com uma puta de uma bucha, porque saiu o Ralf, chegou ele foi o camisa 5 depois do Ralf. E, mano, que decepção nojenta foi o Williams. Ele, inclusive, foi uma troca, né? O Marcel foi emprestado pro Cruzeiro e o Williams foi emprestado pro Corinthians. E que negociação ridícula, mano. Eu ia falar uma coisa que eu não podia, mas eu não gosto do Williams. Cara, o Williams, nossa, mano, ele era muito ruim e é muito triste realmente pensar que ele substituiu o Ralf, né? Porque é um ano do Corinthians que, querendo ou não, teve o desmanche de 2015, mas 2016 ainda a gente tinha pretensão de brigar por alguma coisa, de talvez conquistar um título, óbvio que você tem porque pretensão. era o atual campeão brasileiro, exatamente. E o Williams é uma decepção num nível gigantesco no Corinthians. É um dos piores jogadores realmente que passaram no Corinthians nos últimos anos. Briga forte ali nas primeiras colocações. E a raiva ali, poderia ter a categoria só Williams. Poderia. É Estaria o pior, justo mano. também. É o pior. Eu tenho muita raiva de ver esse cara usando a camisa do Corinthians. Camacho. Posso já jogar no nota 4? Tá liberado? Nossa, eu que odeio o Camacho. Mano, eu não odeio o Camacho porque ele chega no 16 e ele faz um ótimo 2016. Em 2017 ele é importante em alguns momentos. Ele é campeão e ele é campeão em alguns momentos jogando bem, inclusive ganhando a posição do Maicon, como a gente já falou. O problema realmente é depois, mano. 2020 tenebroso, 2021 terrível. E depois, graças a Deus, ele vai embora. Só que eu acho que no recorde geral, por ele ter feito parte de campanhas muito boas e jogando bem, pra mim o nota 4 pro Camacho tá bom. É que eu discordo com você em relação a 16. Eu acho que 16, ele faz um ano, assim, um ano estável. É que sabe o que mas pra mim muito pega bem, muito não. no Camacho Pra também? mim ele só fez aquele gol contra o Figueirense. Mas sabe o que pra mim pega muito em relação ao Camacho também? Porque o Camacho tá uma posição do cidadão que a gente falou agora há pouco. Mas aí a gente sai tá o Williams, falando... entra Camacho e o time melhora muito. Mas melhora porque muito. é um jogador nota 2 pra um jogador nota 2,5. Não, 2,5 aí você tá Não, sendo o Camacho... injusto, Não, o Camacho era 16 muito ruim. principalmente, você não, tá sendo muito injusto. 16 o Camacho é um jogador nota 5 pra mim. Nota 5. Não, acho que eu não acho que ele fez um grande ano. Pra mim ele fez um ano ok. Fala assim, você olha e fala assim, pô, beleza, o Camacho é ok. Mas depois ele pra mim vai muito mal. 17 ele tem... Ele vai bem, mano. 17 no Brasileirão ele não entra mal na vaga do Maicon, porque o Maicon tava mal e ele é um jogador que deu uma sustentação no meio campo. Ele deu uma equilibrada defensivamente no Corinthians. O Corinthians começou a ter um pouco mais de segurança quando ele entra em 17, porque o time tava desorganizado, tava mal e o Maicon era um jogador mais ofensivo do que o Camacho. Mas eu tenho muita raiva do Camacho. Eu tenho raiva pela segunda passagem. A primeira passagem, assim, se fosse só pela primeira passagem, se o Camacho sai do Corinthians em 2017 e nunca mais volta, eu jogaria ele no bom. Nossa, eu continuaria ele no raiva. Na primeira passagem? Eu acho ele muito ruim, mano. Porra, maluco. Muito ruim. Pra mim o Camacho é um dos piores dessa lista. Cara, eu posso até fechar com você com raiva, porque eu de fato senti muita raiva dele, tá ligado? Só que eu gostei do Camacho na primeira passagem dele. Não, a primeira passagem do Camacho é melhor do que os três que estão aí no raiva. Claramente. Só que o combo geral do Camacho é muito ruim, cara. Quer ir no raiva então? É isso que você quer? Eu queria nota 4. Tá bom, vai nota 4, vai. Porque eu olhei pro Moradeira aqui, eu falei, nossa, o Moradeira é muito ruim. O Moradeira é pior. Jean é quem, né? Quem? O Jean ele veio do Paraná, ele jogou 2 jogos só pelo Corinthians, depois foi emprestado pro Vasco. Foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro do Vasco, fez um puta no Vasco, aí o Corinthians pega ele de volta e faz o quê? Empresta pro Botafogo. E foi bem no Botafogo também. Foi bem no Botafogo também. Tipo assim, é o cara que não teve oportunidade por aqui. Eu também queria expectativa, é o cara que não teve oportunidade. Depois ele foi embora, foi pra Portugal, depois foi jogar no Juventude também, e hoje sei lá onde tá o Jean. O Jean era um primeiro volantão, né? Primeiro volante clássico, camisa 5, forte, bom na bola aérea, mas tudo isso no Vasco e no Botafogo, porque no Corinthians ele não existiu. Então é quem? Gabriel, monstro sagrado. Monstro. Sou muito fã do Gabriel. Monstro. Absurdamente fã do Gabriel. Monstro. Pô, monstro demais, corintiano nato. Ficou 5 anos por aqui, 5 anos jogando bem. Tudo bem que no final do último ano dele começou a gerar muita raiva naquele meio campo com o Silvinho. Só que, pô, de resto, mano, o Gabriel tem uma passagem excelente pelo Corinthians e é muito identificado, mano. É muito. O Gabriel é um dos jogadores que... a gente foi no Corinthians e Inter ano passado que ele joga. Só que não teve nenhuma comoção pro Gabriel, até porque, pô, também não é um jogador que você vai ficar aplaudindo um jogador que tá jogando contra o seu time.
Mas é um cara que se volta para a Neoquímica Arena sem ser dia de jogo, volta ali para visitar, para assistir uma partida, meio dos jogadores, canta o nome torcedores, jogadores. O torcedor recebe muito bem, porque o Gabriel ele sempre representou muito a camisa do Corinthians. Às vezes faltou habilidade, tem momentos que faltou uma técnica um pouquinho mais refinada, mas o Gabriel é a personificação do sangue dentro de campo. Do sangue no olho, tapa na orelha, que é a música que foi criada justamente no ano que ele chegou no Corinthians. Então o Gabriel é o exemplo daquilo. Aquele jogo contra o Palmeiras, eu acho que deu uma identificada muito grande no Corinthians, que a gente viu a raiva que ele tinha do Palmeiras, a vontade que ele tinha de jogar aquele jogo. Os 45 minutos antes dele ser expulso, ele estava jogando muito. Muito, e o quanto que ele foi injustiçado naquele jogo. O Gabriel é um jogador que é pilar e importantíssimo de título paulista e título brasileiro do Corinthians. Ainda ganha outros 2 títulos paulista pelo clube. É um jogador com muitos jogos, gols, gol em clássico contra o Palmeiras, inclusive. E é um cara que, muito Corinthians. É um cara que, muito por ser corintiano na infância, mas também pelo estilo de jogo, cara, desde o primeiro dia dava pra ver que esse cara entendia o que era o Corinthians. Sim. Ele sabia onde ele tava, sabia exatamente o que ele tava, o que iam exigir dele, o que ele precisava fazer. E pra mim foi perfeito no Corinthians. Sim, se a gente for analisar de primeiro volante, quem tá acima do Gabriel? O Ralf, com toda certeza absoluta. E eu acho realmente que o Gabriel briga pela segunda colocação. Briga. Fácil. Identificação, pra mim, é o segundo. Se isso aqui fosse uma lista só de primeiros volantes, o Gabriel tava no top 3. Sim, de identificação, pra mim, ele é o segundo depois do Ralf, dos últimos anos. Sim. De qualidade, eu acho que talvez o Christian e o Jusilei tinham um pouco mais qualidade. Assim, sim, com a bola no pé. Com a bola no pé eles eram um pouco melhores. Mas o Gabriel, novo Ralf, cara. Identificadaço. Depois o Ralf é o primeiro assim que representa demais com a camisa 5. Felipe Bastos, que eu sei que você tem uma opinião polêmica, talvez. Nossa, eu tô gostando muito desse momento. Esse momento pra mim é maravilhoso. Porque, gente, vamos combinar uma parada. O Felipe Bastos era bom de bola? Não, claro que não. Jogou bem no Corinthians? Nem um pouco. Pouco me lembro do Felipe Bastos no Corinthians. Mas o Felipe Bastos é a razão do Corinthians ganhar títulos em 2017. Porque ele era o cara do vestiário. Se você pegar os vídeos da Corinthians TV, as resenhas dos jogadores... quem que era o jogador engraçado? Felipe Bastos. Quem que é o cara da zoeira? Felipe Bastos. Quem que arrasa com todo mundo? Felipe Bastos. Quando não tem Renato Augusto, quando não tem Ranieri, quando não tem Fábio Santos, tem quem? Tem o Felipe Bastos. Felipe Bastos. Ele era um homem que divertia todo mundo. O Jô, artilheiro, craque do campeonato, tava ali tenso. Chegava o Felipe Bastos, fazia uma piadinha e o jogo ficava de boa. Dito isso, o Felipe Bastos dividia quarto com o Jô na concentração. Aí, ó. E o Jô foi o melhor do Brasil, porra. Por que vocês acham que o Felipe Bastos era o companheiro de quarto do jogo? Tudo estratégico. O cara, ele pensou nisso. Vou colocar o Felipe Bastos pra ele fazer uma amizade com o Jô e o homem ficar leve. Vou colocar ele junto com o Rodriguinho vai ficar leve e vai jogar muito. O Felipe Bastos é o cara da resenha. Posso falar sem sacanagem? Gente boa demais. Sem gente sacanagem. boa. Eu não tô mentindo, mano. Eu não tô mentindo. Teve uma matéria no Globo Esporte que falaram disso aí, por isso que eu sei que eles dividiam quarto juntos. E que eu sei que antes de dormir, ele e o Jô assistiam Avenida Brasil. Caralho, mano. Pô, o Felipe Bastos é muito zica, mano. Vamos fechar a nota 4? Vamos. Porque assim, seria pra ele no quem ou raiva, mas pô, o nota 4 do Felipe Bastos tá muito bom. Mas ele também, raiva eu não sei, porque ele joga pouco demais. Outro cara que é zica, Paulo Roberto é zica. Ele é zica, mano. Paulo Roberto, eu te amo. Jogador completamente limitado, que não tinha por que vir pro Corinthians, reserva do Sport, veio por empréstimo pro Corinthians, acabou com o Grêmio lá na arena do Grêmio, e logo depois também começou a jogar de lateral, começou a fazer umas funções ali quando o Fagner não podia jogar. Pô, mano, ele é zica, Paulo Roberto é foda. Posso falar mais? Pode. O Paulo Roberto contra o Grêmio em 2017 é uma das atuações mais surpreendentes de um jogador do Corinthians nos últimos 10 anos. Disparado, mano. O cara virou um Messi. Irmão, o Paulo Roberto, pra você que não lembra, o Paulo Roberto, ele chega no Corinthians no começo de 2017, depois dele estar encostado, ele tava no Vitória. Posso fazer um paralelo? Né? É igual quando o Bruno Melo veio pro Corinthians. É igual, a mesma coisa. Reserva num time do Nordeste, veio por empréstimo sem motivo nenhum. Ele estava encostado no Vitória, era reserva no Vitória. Um Vitória que não estava bem das pernas. Era a Vitória. Era? Eu acho que era a Vitória. Depois, se eu estiver errado, aí vocês me corrigem nos comentários, mas eu acho que era a Vitória. Só que ele era filiado a outro clube. Então o contrato dele com o Vitória acaba, ele fica meio que sem contrato ali, sabe aqueles jogadores que é tipo o clube de empresário? E aí ele é oferecido pro Corinthians, o Corinthians acha uma boa contratar esse cidadão, que ninguém conhecia, todo mundo desconfiava muito do futebol dele e realmente ele não tinha um futebol muito acima da média. Mas o jogo que ele entra contra o Grêmio, que ele precisa entrar porque o Gabriel não está disponível,
Ele entra para ser o primeiro volante do Corinthians e ele destrói com o jogo. Ele dá assistência, ele deixa o Jeromel no chão, nada passa por ele, e é num jogo que o Corinthians estava disputando a liderança com o Grêmio, porque o Corinthians era o líder, o Grêmio era o vice-líder, e era um jogo que poderia complicar o Corinthians daquele campeonato. E o Paulo Roberto é importantíssimo para manter a liderança do ano que a gente foi campeão brasileiro. E lembrando que é o Grêmio campeão da Libertadores, não é qualquer Grêmio. Não é qualquer Grêmio. Grêmio de Luan, nossa... Grêmio de Luan. Grêmio de Luan. Mas era um baita de um Grêmio, e o Paulo Roberto foi muito bem nesse jogo, e os outros jogos que o Paulo Roberto joga, ele não compromete. Ele claramente era um jogador limitado, tá ligado? Você vê que não compromete. Com a bola no pé ele não sabia, nunca mais fez o que ele fez contra o Grêmio. Mas realmente não era um jogador que comprometia, não. Jogou de lateral também em momentos, então, isso que eu, fez gol em amistoso. Isso que eu acho que fala muito a favor dele, pô. Que ele supriu a ausência do Fagner, e assim, não é um cara que a gente lembra. Nossa, Paulo Roberto de lateral, que nem a gente lembra, tipo, sei lá, do Michel Macedo substituindo. Paulo Roberto não é terrível, não. Posso falar? Boa opção. Boa opção. Boa opção. Boa opção. Por incrível que pareça. Era um jogador que era ruim, mas que sempre quando entrou foi tudo boa bem opção. que se não tivesse esse jogo contra o Grêmio, provavelmente a gente ia jogar ele no Ken. Mas Quem? esse jogo do Grêmio existe, e ele é muito importante. Então... É o talismã corintiano. Entendi. René Júnior. Cara, é difícil de avaliar o René Júnior porque ele tem um começo genial. Um começo onde ele, mano, tá comendo a bola logo que ele chega em 2018. Ele faz um ótimo paulista. Só que depois que ele se machuca, ele nunca mais joga. Ele nunca mais volta. Ele realmente nunca mais joga, né? Nunca mais joga, mano. Se ele joga tipo, sei lá, 20 minutos, 15 minutos de algum jogo. Mas assim, é no máximo 3 jogos depois que ele se machuca. É difícil entender o que aconteceu com o René Júnior, porque, cara, o René Júnior era um jogador que eu sempre quis no Corinthians. De verdade. Ele foi muito bem no Bahia. Aquela época dele antes de vir pro aquele Corinthians, meio campo do Bahia ele tava voando no Bahia, aquele voando. meio campo com Regis, Alione, Zé Rafael. O René Júnior de fato jogava muito, mano. Jogava muito. E ele veio pro Corinthians, eu pensei, pô, boa contratação. O Corinthians conseguiu fazer uma boa aposta num cara que não sei se vai ser titular, mas vai agregar. O paulista dele é fenomenal, ele faz gol contra o Santos. Abissal, ele participa bem do jogo contra o Palmeiras, muito bem, que é o jogo que o Rodriguinho deixa 2 jogadores no chão. Ele sofre o pênalti, inclusive, que Criminoso, o Jailson quase arranca a perna dele fora. Mas só que ele vinha jogando muito. Mas são 6 meses, né? É. São 6 meses bom e nunca mais jogou. Mano, eu colocaria numa boa opção. Eu coloco numa boa opção também. Boa opção. Quando esteve em campo, o René Júnior representou bem a camisa do Corinthians. Uma pena que se lesionou e nunca mais teve oportunidade. Thiaguinho, eu vou ser polêmico esse papo, porque eu acho ele uma boa opção. Eu sei que vai ter muito torcedor que vai querer colocar no Ken. Você talvez até brigue por um nota 4, mas eu acho o Thiaguinho uma boa opção, porque o pouco que ele jogou, ele vai muito bem, mano. Ele entra numa bucha em 2018, ele começa a jogar alguns jogos. Aí ele entra contra o São Paulo, que o Corinthians tem um a menos, porque o Arauz foi expulso no primeiro tempo. Aquele que tem um gol do Ralf de fora da área, ele joga esse jogo, ele faz a jogada do gol, ele joga muito bem. Aí, se não me engano, 1 ou 2 jogos depois a gente vai jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, e acho que é o Douglas, que é o próximo que a gente vai avaliar, que é expulso. E ele entra também e joga muito bem, joga uma bola no travessão. O Thiaguinho faz um bom ano em 2018 e renovam o empréstimo dele para 2019, só que ele não tem oportunidade, mano. Ele não, por algum motivo, ele não joga mais, ele começa a ser emprestado para lá e para cá e não tem mais oportunidade depois de um bom ano. Então, assim, eu acho que o pouco que ele jogou, ele é boa opção e eu nunca entendi porque ele não teve mais oportunidade. Cara, realmente, assim, é que se a gente for analisar, tem jogadores no nota 4 que talvez tiveram mais oportunidades Sim. que o Thiaguinho. Então é que eu acho que o Thiaguinho é parecido com o René Júnior nesse sentido. Jogou pouco, mas pouco o René jogou melhor. Jogou melhor, óbvio, mas ele era titular, jogava num time melhor que o Thiaguinho que jogava naquele final de ano. Mas eu acho relativamente parecido. O Thiaguinho, eu vou atacar do doido do futebol aqui, tá? Do maluco do futebol. Eu conheci o Thiaguinho na base do Juventus da Moca. Espetáculo. É sério. Porque o Corinthians ele joga a Copinha de 2017 contra o Juventus da Moca na semifinal, quando eles ganham de 3-0. E o Thiaguinho tava naquele Juventus da Moca e ele deu muito trabalho pro Corinthians naquele jogo. Eu falei, nossa, esse cara, esse moleque é bom jogador, mano. Esse moleque aí possa ser que vire. E aí depois surgiu a especulação dele vir pro Corinthians já, depois de um tempinho que ele vai pro Nacional. Vai pro Nacional, aí vem ele e o Bruno Xavier, né? Vem os dois juntos pro Corinthians. E depois eu fui pesquisar e eu descobri que era o mesmo Thiaguinho. Eu falei, pô, mano, que legal o Corinthians contratou esse cara. E ele realmente, ele surpreende, mas é que era um jogador que não tinha tanta grife, não tinha tanto renome e acabou que foi preterido por muitos outros jogadores. Mas eu concordo com você, eu acho boa opção. Eu acho que é uma boa opção menor do que os outros que estão ali. Sim. Mas ele é um jogador que, quando esteve em campo, jogou bem e foi injustiçado sim no Corinthians. Douglas Augusto,
Posso colocar no raiva? Pode, claro. Obrigado. Pode. Muito obrigado. Eu tenho uma história pra o contar. Jordan, né? Eu tenho uma história pra contar do Douglas Augusto, porque ele obviamente estava jogando mal no Corinthians, assim como o time inteiro em 2018. E teve aquele jogo Corinthians e Bahia, que o Danilo faz 2 gols e faz um gol de bicicleta, que é 2-1 na Neoquímica Arena. Sim. Eu tava nesse jogo e eu tava sentado ali perto do túnel, onde os jogadores saem, né? E na saída do primeiro tempo, tava tudo vazio lá, eu desci lá, tava só eu praticamente pra gritar ali pro túnel, que sempre vai alguns torcedores lá e tal. Eu fui, tava passando alguns jogadores, tava gritando pra vários jogadores, tipo, vamos lá, não sei o que, raça, porque o Corinthians faz um péssimo primeiro tempo, péssimo. O Douglas passa, eu tava tão puto com o Douglas que ele tava fazendo um jogo terrível. Comecei a gritar, ô Douglas, é pra dar a vida, porra, tem que correr. Aí ele olha pra mim com uma cara de ódio, sepulcral, ele olha no fundo dos meus olhos, vira as costas e sai andando. Que isso? Teve um molequinho, tipo, mano, devia ter, sei lá, uns 12 anos, assim, olhou pra mim e falou, nossa, ele ficou bravo, hein? E eu, no auge dos meus 16 anos, tipo, mano, foda-se. É isso, tá ligado? Aterrorizei o jogador. No segundo tempo, o Douglas volta e joga para caralho, maluco. Nossa, ele joga muito. Papo reto, eu nunca vou esquecer que ele jogou muito o segundo tempo desse jogo, porque eu gritei pra ele, ele correspondeu, mano. Eu lembro que depois eu fui no Instagram e eu pedi desculpa pra ele. Ele não viu, nunca respondeu, nem nada. Mas ele deve ter pensado em você. Eu mandei mensagem pra ele e falei, pô, parabéns pelo segundo tempo, jogou muito, foi mal pela corneta, tá ligado? Tipo, eu fui pedir desculpa pro cara, mas, pô, o recorde geral do Douglas gerou muito mais ódio que qualquer outra coisa. Só tem essa história curiosa com ele, mas mesmo assim não gosto do Douglas. Ele era muito ruim, muito ruim. Não tem muito o que falar sobre o Douglas, né? Chega na metade de 18, não joga nada, faz um golzinho contra o Inter fuleiro ali, e é isso. Chegou até com uma expectativazinha. Uma expectativa alta, ele era promessa. Até porque o Corinthians naquela época, o Corinthians joga uma final de Copa do Brasil com Ralf e Gabriel de volantes. Não dá. São 2 primeiros volantes. Ele chega ali pra tentar assumir um protagonismo e não joga absolutamente nada. Então, e o Douglas chega na época onde o Corinthians garimpa o elenco do Fluminense. Nossa. E já pode colocar o amigo Richard bem do lado dele. Bem do lado. Bem do lado, que tem uma história meio parecida também, que é um cara que gerou muita raiva, mano. Que não jogou nada por aqui, que veio também com uma expectativa gigantesca, que falou que era corintiano quando chegou e tal. Primeiro gol dele como profissional é pelo Fluminense contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Ele chora, que depois ele fala na entrevista que era corintiano e tal. Mas, pô, no Corinthians é uma decepção gigantesca. Tem 2 passagens ainda, porque o Thiago Nunes queria o Richard e ele volta. Ele faz um bom jogo lá contra o Botafogo de São Paulo, que iludiu todo mundo. E depois esquece, mano, o Richard no Corinthians foi uma pereba. Ô, rapaziada, eu sei que muitos de vocês chamam a gente de emocionados, iludidos. E eu concordo, eu realmente sou bastante. Inclusive, o Richard, ele traz muito do meu lado emocionado. Porque esse jogo que você falou do Botafogo de São Paulo, eu lembro de estar mandando um áudio para uns amigos meus e proferir as seguintes palavras. O Corinthians de Thiago Nunes tem tudo para ir longe nessa temporada. Eu acho que uma semi de Libertadores dá para chegar. Classificar para Libertadores do Brasileirão é obrigação. E o Richard tem tudo para ser uma boa peça esse ano. Aí, ó, deu no resultado. Um jogo depois, o Richard voltou a ser o que era. Um jogador péssimo. Talvez essa lista aí seja um dos piores. Porque o Moradeira era muito ruim. Você pega o Bruno Otávio, era muito ruim. Cara, o Williams era horrível. Mas o Richard com a bola no pé era horrível. O Richard lembra o Williams também. Horrível, um jogador meio... horrível. Mano, parece que ele não sabe onde ele tá. Que ele joga no ritmo dele, que ele vem na cadência dele, que a gente sabe que volante não pode jogar cadenciado, pô. E ele não sabe dominar uma bola, dar um passe. O Richard não tem qualidade, irmão. Não tem uma qualidade. Ramiro. Cara, tem momentos de raiva. Tem muitos momentos de raiva. Tem poucos momentos de boa opção. Mas no recorde geral, o papo reto que eu acho que eu fechei ele no nota 4, porque o Ramiro tinha uma coisa que eu tava cobrando de todo mundo que tá indo raiva. Ele tem uma coisa que os outros não tem, que ele tinha muita raça, mano. Tinha muita raça. Ele corria feito um maluco pelo Corinthians, tá ligado? Ele estando bem, estando mal, se esforçava demais. E quando ele volta em 2022, que acaba o empréstimo dele, ele termina o ano já com o Vitor Pereira, eu acho que ele vai relativamente bem, mano. Eu acho que ele termina com uma boa opção a passagem dele e eu fechei ele nota 4. Eu nem acho que o Ramiro foi uma... Eu acho que ele foi uma grande decepção no Corinthians. Enorme, gigantesca. Mas eu não acho que ele fosse um monstro. Sim, ele vem de um Grêmio que ele ganha tudo e era pilar. No Corinthians não rende, mas eu nem acho que ele é um jogador muito pra baixo, cara. Eu acho que o Ramiro no Corinthians, apesar dele ter ido mal em determinados momentos, ele conseguia ser no mínimo regular em muitos jogos. Ele fez gol em clássico, querendo ou não.
Teve momentos importantes do Corinthians que ele fez bons jogos, principalmente na questão da raça. Aquele começo dele com o Thiago Nunes foi muito bom também. Tem que ressaltar. Nota 4? Eu fico entre nota 4 e boa opção. Cara, eu não consigo achar o Ramiro uma boa opção. Porque o Ramiro jogou menos no Corinthians do que o Thiaguinho? Não, mas o Ramiro me gerou muita raiva. O Thiaguinho, em momento nenhum, me deu raiva. O René Júnior também não me deu raiva. Mas o Ramiro, pra mim, ele joga mais no Corinthians do que o Thiaguinho. Ele joga mais porque ele joga mais tempo. Ah, e porque ele teve mais protagonismo, né? Cara, não sei. Não gosto do Ramiro, velho. Eu acho o Ramiro... Pô, você vai achar loucura o que eu vou falar. Mas eu acho o Ramiro parecido com o Camacho, porra. Nossa, não. Eu acho o Ramiro bem superior. Eu não acho, bem superior ao Camacho. Eu não acho. Eu acho até que o Camacho teve momentos que ele foi melhor que o Ramiro. Mas vamos fechar no nota 4, então. Júnior Urso, bom. Eu acho o Júnior Urso bom. Eu acho que ele tem um bom ano de 2019. Aliás, ele tem um primeiro semestre de leão. Depois ele cai bastante. Tem o primeiro semestre onde ele é um monstro e depois ele tem um segundo semestre de nota 4. Mas eu acho que o recorte geral do Júnior Urso é bom, principalmente porque ele tinha um fator que falava muito a favor dele, que ele fazia muito gol. Mesmo ele estando mal, ele fazia gols e era importante em alguns momentos. Eu também acho que ele caiu muito de produção, mas eu acho que o recorde geral dele é bom, mano. Eu acho que o Júnior Urso é um bom jogador no Corinthians. Sabe o que fica complicado um pouco na minha cabeça de colocar ele no bom? Bom, vamos olhar para a categoria do bom. Maicon, Bruno Henrique, Petrus e Edenilson. Pô, é bem superior. Mas é que eu acho que o Júnior Urso também, se a gente coloca Thiaguinho, René Júnior, Paulo Roberto e o William Moraes, ele tá acima de todos. Ele tá acima, mas eu acho que ele tá mais perto do boa opção do que do bom. Eu acho que ele tá mais perto do bom do que do boa opção. Porque o Júnior Urso, ele faz um paulista muito bom pelo Corinthians. Mas só. E tudo bem que a gente fica pouco tempo, né? Mas na Copa do Brasil ele acaba sendo importante. Por conta do jogo do Avenida, que ele acaba com o jogo. Ele faz gol no Ceará. O jogo contra o Ceará, ele faz gol e ele joga bem. Contra o Flamengo, que o time inteiro vai bem, o jogo da volta, ele joga muito bem, inclusive. Cara, mas aqui pra mim é difícil, porque se a gente avaliar quem tá no bom, pô, além de ter jogado bem, todos eles aí conquistaram coisas, talvez tirando o Petrus, né? O Petrus, ele conquista o Brasileiro de 2015 mas vai porque ele embora joga nas antes. primeiras rodadas. Mas, tirando o resto, pô, todo mundo ali conquistou coisas e o Maicon conquistou coisas sendo importante, protagonista em muitos momentos, o Edenilson sendo uma boa peça, Bruno Henrique também. Pô, o Júnior Urso, ele conquista um paulista que ele vai bem, e é isso. Eu fico meio receoso de colocar ele junto ali numa opção. Eu acho que pode até ser, porque realmente ele tem um segundo semestre ruim e ele não é um cara que é muito lembrado. Mas eu sou fã do Júnior Urso. Mas eu concordo que ele é melhor do que todos que estão numa boa opção. Será que, talvez descer alguns que estão numa boa opção pro nota 4? Ou você acha injusto? É que olhando pro nota 4 eu acho uma bosta. Não, uma bosta nota 4. Coloca ele aqui numa opção, depois a gente vê Fechou. se vale a pena. Matheus Jesus. Uma das contratações mais esquisitas da história do Corinthians, onde o Matheus Jesus estava emprestado pro Corinthians em 2019. O Corinthians, no final do ano, o Corinthians André Sanches fala, vou comprar esse cara, compra, entra 2020 e empresta o Matheus Jesus pro Bragantino e ele nunca mais joga pelo Corinthians. Posso falar real? Toma no cu, mano. Quem? Quem? Eu acho que a torcida não tem muita lembrança dele. Eu lembro dele, ele tem um começo muito ruim, só que depois, no final do ano, ele começa a jogar bem. Ele Mas, joga assim, com o Del Valle na semifinal. Joga bem, inclusive, mas eu fecho no Ken, porque assim, quem não lembra de Nene Bonilha, de Maldonado, de Jean, também não lembra de Matheus Jesus. O Matheus Jesus do Corinthians é algo que é difícil de entender o que aconteceu. E foi porque o cara fez um bom Paulistão pelo Oeste, mano. Pra que contratar um cara que fez um bom Paulistão pelo Oeste, com todo respeito ao Oeste? Eu acho injusto colocar ele no nota 4, porque se a gente olhar pro nota 4, tem jogadores aí que, pô, jogaram mais que ele no Corinthians. O Ramiro jogou, o Camacho jogou, o Felipe Baza é rei de vestiário, Pô, o Marcial era complicado. O Edu Gaspar, obviamente pela segunda passagem, não pela primeira. Só que se botar em raiva, pô, mano, também ele teve até que um momentozinho ou outro bom. Teve até que mas ele foi melhor do que os que estão no raiva. Então, pra mim, eu acho que o Ken é o mais adequado. Ederson. Beira um nota 4 e uma boa opção, porque ele faz um bom paulista, ele faz 3 gols seguidos pelo Corinthians que são decisivos pra gente se classificar. Entre o brasileiro ele vai muito mal e é negociado depois. Depois ele vai jogar no Fortaleza, ele vai muito bem no Fortaleza. O torcedor do Corinthians tinha expectativa dele voltar e jogar naquele time de 2021. 2021 ou 2022?
Era 2020... 2022. De 2022. Tinha expectativa dele fazer parte daquele time, só que depois ele é reemprestado, fica 2 meses no Fortaleza e é vendido pro Atalanta. Pra Salernitana, aliás. E pra quem não sabe, o Ederson acabou de ganhar a Europa League com o Atalanta, sendo um dos melhores jogadores da e final. Foi convocado pra seleção brasileira. E um dos melhores jogadores da Mas, Atalanta. cara, é difícil falar que ele foi injustiçado no Corinthians. Eu acho que ele foi injustiçado em ter sido reemprestado. Que ali era o momento dele jogar no Corinthians. Sim. Mas na época que ele foi embora, ele tava muito mal. E ele vai embora depois de ser, entre aspas, inconsequente no jogo contra o Fortaleza, que o Corinthians tava perdendo. E ele faz 3 embaixadinhas perdendo de 1-0. E o Coelho tira ele do jogo e ele nunca mais joga. É jogo contra o Fluminense, né? É. Mas assim, o Ederson tem um ponto que ele era um jogador muito jovem no Corinthians também. Sim. Tava passível ao erro. 21 anos. Tava passível ao erro, bem passível ao erro. Surgiu no Cruzeiro, pouco jogou lá e veio pro Corinthians. Então tava no começo do profissional, mas apesar dele ter ido bem naquela reta final de Paulista, naqueles 3 jogos, eu fecho colocar ele num nota 4. Eu não colocaria ele numa boa opção. Porque os que estão numa boa opção, por exemplo, o Júnior Russo é bem superior. Bem superior. O Paulo Roberto eu acho que trouxe mais alegrias. Então, eu colocaria nota 4, porque o Brasileirão dele foi muito ruim mesmo. Muito ruim. Ele pode ter virado um grande jogador e todos os méritos para ele, mas no Corinthians ele foi mal. Eu acho que ele beira uma boa opção. Não sei, depois a gente vê, mas eu acho que tô mais pra nota 4 também. Vitor Cantillo, nota 4. Pô, eu colocaria em boa opção. Ele tem muitos... Puta, é muito difícil avaliar o Cantillo. A gente já falou disso em outro vídeo. No vídeo dos estrangeiros. Ele tem momentos. Ele é um cara que é monstro, de e depois ele é né? raiva. Aí ele é bom, aí ele é nota 4. Aí ele é boa opção, aí ele é raiva de novo. É que o Cantillo, ele é o jogador mais ioiô do Corinthians. Ele é o cara que... Pô, cadê o Cantillo? Tá no banco, tá encostado. Aí o Cantillo entra no jogo. Nossa, o Cantillo jogou muito, irmão. O Cantillo acabou com a partida, monstro. Bota titular. Jogo seguinte, por esse mal. argumento eu vou colocar ele no boa opção, porque realmente teve jogos onde ele sai do banco e ele muda o jogo. Seja... 2021 com o Silvinho ele foi bem. Independente de ele fazer gol ou não, ele entra e tipo, a gente sabe que ele tem um toque de bola diferente, tá ligado? Ele é ótimo em lançamento e tal. Ele é um bom jogador. Ele faz isso, então deixa ele aí no boa opção. Com a bola no pé ele é um bom jogador. Pô, com o Silvinho ele foi bem. E o começo dele é arrasador, é espetacular. O Cantillo era o Pirlo no começo. Aí depois ele cai de produção, até porque veio a pandemia, ele pega a Covid, vira o Williams. Mas ele com o Silvinho até que teve um outro bom momento. Com o Vitor Pereira também, apesar de ter tido momentos ruins, por exemplo, aquelas oitavas de final contra o Santos na Copa do Brasil, ele joga muita bola, pô. Muita bola. Então é um cara que dá pra tá aí sim, boa opção. Rony. Puta. Eu já aviso que eu vou defender o Rony, tá? Nota 4. Pra mim, nota 4 e eu... Não, boa opção não dá. Foi mal, Rony. Foi mal. Não dá, ele é ruim, mano. Não dá. Ele é ruim. Eu só defendo o Rony no sentido de que, assim, ele é ruim. Mas eu acho que ele é um cara importante pra ter no elenco, tipo assim, mano. Tá acabando o jogo. A gente precisa parar a jogada, precisa matar tudo, nada pode passar. Mano, coloca o Rony, velho. Ele vai se matar. Ele deu um carrinho de cabeça outro dia, pô, tá ligado? Não, e aquele maluco, paulista mano. dele do ano passado empolgou, hein? O paulista do ano passado dele é espetacular, mano. Papo reto. O Rony faz um puta paulista de 2023. E aquele jogador... Ele deu lapsos de bom jogador, mano. O começo dele é muito bom também. Sim. Tá ligado? Na base ele era muito bom. Claramente, tecnicamente, ele é muito abaixo, mano. Ele é um cara muito limitado. Mas, pô, eu gosto do Rony. Ele é um jogador ruim, fraco tecnicamente, mas é um lance que também o Gabriel tinha, que a gente nunca pode reclamar da raça dele. Posso falar? Muito raçudo e muito comprometido. Sim, posso falar? Em muitos momentos, eu preferia ter o Rony no elenco que o Fausto Vera. Hoje em dia eu preferia. Em muitos momentos, porque eu acho que o Rony entrega intensidade, coisa que o Fausto Vera não entrega nunca. E vale mais a pena você ter um cara intenso e que se mata pra rasgar a bola do que um cara que tá desinteressado e que tecnicamente seja um pouquinho acima. Concordo. O Fausto, pô, se pegar o melhor momento do Fausto aí é uma humilhação essa comparação. Sim. Mas atualmente, cara, eu preferia também. Pelo menos o Rony é um cara que taticamente encaixaria melhor do que o Fausto Vera. Concordo com você. Xavier, posso colocar no raiva? Pode, horrível. O Xavier tem um começo também que nem o Rony muito bom, mas depois disso esquece, mano. Ele tem os primeiros 2 jogos espetaculares, aí depois ele vira um cara ok e depois esquece, é só raiva. O Xavier tem momentos que ele compromete o Corinthians. Tem momentos que ele compromete. Não, o Xavier era pior que o Rony, cara. Muito pior, tá maluco, muito pior. Tecnicamente eu acho parecido.
Mas o Rony, ele compensava muito com a raça. O Xavier, além de tudo, era um jogador que... Porque o Rony, ele sabia... Eu acho que essa que é a grande diferença. O Rony sabia dosar a raça dele. Ele sabia dar um carrinho certeiro, ele sabia marcar firme. O Xavier ia tentar fazer isso, ele era um troglodita. E também com a bola no pé, dava pra ver que tinha momentos muito que ele achava que ele era um pílulo da vida. E ele esquecia que ele era o Xavier, mano. Em muitos momentos ele pecava por isso. O Xavier, ele sobe no Corinthians ali naquele 2020, depois da pandemia. E ele sai do Corinthians no final de 2022. Nesse período todo, o Xavier teve um jogo bom pelo Corinthians, que foi a estreia dele. Só. Aliás, o jogo seguinte, acho que é contra o Sport, quando o Sport perde 1x0, ele vai bem. Contra o Vasco. Contra o Vasco, ele vai bem. Ele joga muito contra o Vasco. Contra o Vasco que a gente ganha, ele joga bem. Chapei, rapaziada, contra o Atlético Paranaense também. E o Atlético Paranaense também, ele vai bem. Mas então, assim, foi o que eu falei, 3 jogos ele tem um ano e meio. Ele tem uns 5 jogos assim que ele vai bem naquele começo e depois esquece. É o comecinho dele que é arrasador e depois muito, muito ruim jogador. Tanto que nem faço ideia de onde que esteja o Xavier agora. Ele foi pro Avaí depois do Corinthians, mas não tenho notícias nenhuma. Não sei se ele jogou ou por onde anda hoje. Mandaka, dá pra colocar no Ken, né? Dá. Tem 2 jogos só pelo Corinthians. A estreia dele, ele faz gol contra o Novo Horizontino. Depois ele é jogado numa fogueira pra jogar contra o Palmeiras na semifinal do Paulista. De lateral direito, que nem a posição do cara. E depois ele é negociado com o Juventude e tá bem por lá. Eu acho que assim, talvez não teria espaço no Corinthians, talvez poderia até ter sido testado. Mas assim, pelo recorte super curto, vai ter que ficar no Ken. Eu acho que o Mandaka é um jogador um pouco injustiçado, porque ele sobe num momento terrível, ele acaba caindo uma bucha nas costas dele virar titular logo quando que ele sobe num elenco muito ruim, e ele não vai mal não, cara. O próprio jogo contra o Novo Horizontino que ele faz gol, ele é um dos melhores em campo, ele joga bem, ele é o único que se salva, ou praticamente o único que se salva naquela derrota de 4x0 pro Penharol. Sim, que joga de lateral direito. Ele joga muito bem. E ele joga bem, faz uma boa partida, mas não tem como avaliar ele em um nota 4, que tem jogadores que têm uma história muito maior no Corinthians do que ele. Ele não é um jogador que dá raiva, até porque ele não é um mau jogador. A carreira dele é um jogador ok, mas... O Ken tá ótimo, tem muita gente que nem lembra também. Sim. Duqueiroz, que é difícil também, porque chega em 2021, chega jogando bem, fazendo lateral direito, inclusive, também. 2022 monstro. 2022 perfeito, jogou demais. Em 2023 ele é muito ruim até ele ir embora. Tudo bem que já estava negociado e tudo, mas é ruim. Inclusive eu já falei isso aqui pra você, nunca falei isso nas câmeras, que esse ano, 2024, tava vendo no aeroporto o jogo Corinthians e Guarani pela Copinha, que foi 2x2. E no momento que sai o gol do Igor, o gol do 1x0, eu encontro o Duqueiroz no aeroporto. Eu vou dar oi pra ele e tal, tiro foto. Aí eu pergunto pra ele, tá indo pro Grêmio? Ele fala... Quer dizer, não posso falar. Então, tipo, ele já me entregou, aí depois ele falou, tipo, não posso, eu dei uma risada, deu risada e ficou por isso mesmo. Então eu já sabia que o Duqueiroz ia pro Grêmio. Gente boa do Queiroz? Gente boa. Parecia que ele tava meio tímido, assim, mas gente boa. Não, ele é um moleque da hora, pô. O Du, ele é a revelação do Campeonato Brasileiro de 2022 pela Cara, ESPN. ele é um monstro em 2022, papo reto, ele jogou demais em 2022, demais. Porque se a gente reclamou do Maicon anteriormente... Pô, o Duqueiroz joga muito em 2022, mano. Joga muito, e o ano inteiro. Ele joga muito. Ele é... Tanto que a dupla, ele e Fausto Vera, é uma dupla de volantes que, a partir dessa dupla ser formada, o Corinthians encaixa de vez e deslancha na Copa do Brasil, né? Mas mesmo assim, pelo um 2021 que foi bom, mas com poucas oportunidades, um 23 muito ruim, e por ser um jogador que eu acho que é um pouco limitado, eu colocaria em boa opção. Eu acho ele bom, mano. Porque eu acho que 2022... por ser um ano inteiro muito bem, e também porque o 23, ele tem um comecinho bom e depois ele realmente cai muito de produção, muito. Só que, assim, ó, o 2022, o 21 dele é bom, o 22 é monstro, e o 23 eu acho que é nota 4. Eu acho que, no geral, como a média dele tá mais pra cima do que pra baixo, eu colocaria ele no bom. Mas, por exemplo, eu acho o melhor ano de Maicon, Bruno Henrique, por exemplo, eu acho bem melhor do que o melhor ano do Dudu. Cara, bem melhor. Eu acho que o Maicon é bem melhor do que o 22 do Dudu. Pode ser, o do Maicon sim, do Bruno Henrique, mano, talvez. 16, do Petros eu não acho que seja, mano. Do Petros eu acho o Petros melhor do que como jogador. O ano de 2014 do Petros eu não acho melhor que o 22 do Queiroz. Não acho mesmo. O Du, é que assim, o Du, pra mim, em 22, ele tem fases. Ele começa muito mal o ano, que tem aquele momento que ele é substituído com 15 minutos pelo Vitor Pereira, contra a Ponte Preta. E depois disso, ele vai indo aos poucos. E quando que o Vitor Pereira encaixa o time, que é naquela estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, a partir dali, ele começa a ir muito bem. Mas pra mim, ele vai muito bem
até uma parte do ano, até vai, sei lá, um setembro da vida, e depois eu acho que ele cai também um pouquinho de Mas você produção não acha injusto? e volta no finalzinho quando ele vai para segundo volante e faz uns gols. Você não acha injusto colocar ele junto com o Cantígio? Mas você acha justo Júnior colocar Urso? junto com o Maicon? Maicon de 17? Cara, assim, eu não acho que ele seja melhor, mas eu acho que tá na mesma prateleira, assim, no sentido de que se é pra colocar ou naquela prateleira de baixo ou na de cima, eu acho que é na de cima, mano. O recorte do Dudu é muito melhor do que o dos outros caras. Do Cantígio, pô, esquece. Do Queiroz jogou muito mais que o Cantígio no Corinthians, que o Júnior Urso também, que o Thiaguinho também, que o René Júnior também. Eu acho ele parecido com Eu o não Júnior acho... Urso. Nossa, mano, não acho. Não acho, porque o Júnior Eu Urso acho. foi o que a gente falou. Ele tem um ótimo primeiro semestre e um segundo semestre bem questionável. O do Queiroz tem 1 ano e meio muito bom e 6 meses ruins. Aliás, ele tem 6 mano. meses bons, 1 ano É excelente. que o 22 dele eu acho que ele deu uma oscilada também, acho que teve fases. Tipo, o prêmio dele de revelação de 22, com todo respeito ao Du, eu acho que ele jogou muito bem, mas eu acho que foi um prêmio meio Eu acho questionável. super Tipo, valorizado. eu não tô usando isso como parâmetro. Pô, nada a ver Eu ter tô dado só pro usando Queiroz. realmente a bola que ele jogou. Eu acho que ele foi muito bem, mano. Muito bem. Eu acharia ele boa opção, mas, mano, pra falar a real, eu acho que se eu subisse pra bom, eu subiria o Júnior Urso também, porque eu não acho um degrau muito abaixo, não. Vamos deixar ele aqui, então, boa opção. E aí, acabando a lista, a gente avalia o que ele faz. Tá. Fausto Vera. Esse é muito complicado. Esse é muito foda. Mas é ou raiva ou nota 4. A gente já avaliou aqui, se você quiser ver, tá na nossa, Na tier list gringo. tier list de gringo, que a gente avaliou o Fausto Vera, e a gente teve muita dúvida no que fazer com o Fausto Vera, porque a gente teve um momento muito bom do Fausto e um momento muito ruim, ele foi de 8 a 80, literalmente. Então é difícil saber o que fazer com o Fausto, cara, mas eu acho que eu tenderia mais pra baixo, porque nesse momento que estamos gravando, que a gente está no finalzinho de maio de 2024, já passou um tempo muito maior do que ele foi mal do que o que ele foi bem. Ele foi bem 6 meses. O comecinho de 23 ele foi bem, também uns 8 meses, e ele tá mal há mais de um ano. Ele joga muito bem o 22, é espetacular. Espetacular o 22. E o paulista dele é muito bom, de 23. Depois esquece. Esquece. Eu Eu fecho nota 4, mano. também. Nota 4. Teve bom momento, mas... Pô, sabe o que é o complicado também de avaliar essa lista? Puta, eu mesmo critico a gente. Pô, mano, beleza. O Fausto Vera deu muito mais raiva que a gente. Mas em que mundo que o Thiaguinho teve momentos melhores que o Fausto Vera no Corinthians? Caralho, papo reto. Não dá, pô. O Fausto Vera jogou 6 meses de gênio. Pô, o Thiaguinho jogou uns 3 jogos de bom jogador. É o que eu acho que assim, a gente pega muito porque se o Thiaguinho jogou 10 jogos, ele tem 7 bons e 3 que a gente caga, o Fausto Vera tem, sei lá, 80 jogos, 30 bons e 30 que a gente caga e 20 que a gente quer matar ele. É. Mas, mano, se pegar a boa fase é meio bizarro isso, né? Ele deveria estar muito mais pra cima do que o Thiaguinho. Aí eu não sei o que a gente faz. Se a gente sobe o Fausto, se desce os outros. Deixa assim por enquanto, vamos terminar e aí a gente rearranja. termina. Gabriel Moscardo. Nossa, ele é muito mas é um forte. recorte muito curto, mano. Mas é difícil porque ele é muito bom, mano. Ele é a maior venda da história do Corinthians, parceiro. Não é à toa. Ele é um jogadoraço. Raço. Vamos de bom. Eu iria de bom. Eu iria de bom também, mas Mas eu aí acho- tem que subir. Mas o Du foi melhor no Corinthians que o Moscardo. Não foi. O Moscardo jogou Ele tem 3 meses. Ele tem pô. 25 jogos pelo Corinthians, mas, cara, não tô nem aí. Ele teve 25 jogos absurdos. De verdade, eu não acho à toa o Moscardo ter sido vendido Não, nesse o preço. Moscardo claramente ele é um jogador melhor. Vai ser um jogador melhor que o Du, claramente. Mas no Corinthians, pô. Não, a gente tá avaliando no Corinthians, não a qualidade só do cara. A gente tá avaliando a passagem dele no Corinthians. A passagem do Du, até pelo tempo que ficou, foi melhor. Melhor eu não sei, eu acho bem Melhor, pô. parecido. Melhor, finalista de Copa do Brasil, protagonista, revelação de campeonato Mas aí brasileiro. a culpa não é do Moscardo também, que tava num baita num time bosta. Mas isso conta, cara. Mas ele salvou um time bosta. Mas isso conta. A gente era um time horrível e a gente passar na Copa do Brasil e na Sul-Americana passa muito pelo Moscardo entrar no time. Sim, eu Muito. concordo, mas isso são coisas que acontecem. Se o Moscardo fica 5 anos no Corinthians, talvez a gente colocaria no monstro. Mas ele não vai ficar 5 anos no Corinthians, Sim, não pode colocar. Assim, ele é um monstro. Ele joga muita bola. Mas eu concordo que não dá pra colocar na categoria. Mas eu acho que a gente vai ter que subir o Du também, mano. Me incomoda deixar o Moscardo... Então já sobe agora. Sobe. Não que eu acho, gente, o Moscardo, ele é melhor tecnicamente que o Du e ele vai ser mais jogador. Mas se a gente for analisar no Corinthians, a gente tem que ser justo, né? Quem teve mais
mais tempo de casa, apresentou mais coisas. O nome das categorias é só, tipo... É só pra gente poder fazer graça aqui, tá ligado? Meter um raiva... que nem a gente fez na outra tier list, pelo amor de Deus... Poder fazer gracinha. Mas a gente tá colocando em prateleiras, tá ligado? A primeira prateleira de volantes do Corinthians, a segunda, a terceira... É isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá tentando ser coerente aqui. E é difícil, gente. E é difícil, porque um tem 2 anos de Corinthians, outro tem 6 meses, outro tem 5 anos, outro tem 1 ano. Não, pega essa dúvida aqui, ó. Vou lançar no peito de vocês essa dúvida aqui. Fausto Vera, jogou 6 meses bem no Corinthians, tá irritando a gente faz 1 ano e meio, todo mundo quer que o Fausto Vera vai para aquele lugar. Aí a gente coloca a nota 4. Mas aí você olha pra cima, Paulo Roberto e Thiaguinho. E aí, tá? Mas coloca pra baixo porque a gente não tem raiva deles. Do Fausto a gente tem. Mas coloca pra cima, eles não são melhores. E aí, o que a gente faz? Complicado. Rian Gustavo. Eu acho que até o momento, com todo respeito ao Rianzinho, muito gente boa, mas até o momento é quem, né? Até o momento é quem? Por falta de oportunidade também. Ele jogou ano passado lá contra o Universitário, que ele fez o que fez, e eu te defendo, viu, Rian? Você não tá errado. Não, Rian foi muito da hora o que você fez. E aí esse ano ele jogou muito pouco e foi expulso contra o Água Santa, mas era um jogo. Era um jogo que ninguém ligava, pô. Ele fez acho que só 2 jogos, fez esse que ele foi mal e jogou um pouquinho contra o São Paulo. Até o momento é quem? É quem? Jogou pouco, mas eu gosto muito do Rian. Pô, o Raniel é um monstro, mano. Não, mas... Pô, desculpa, não dá pra não colocar, mano. Você viu todos os jogos do Corinthians esse ano, porra. Todos. Não vou concordar com você. Pô, não dá. Porque assim, sabe por que eu não vou concordar com você? Eu entendo que você avalia seu talento, mas eu não concordo com o seu critério de avaliação. Porque isso aqui você colocar ali é a passagem... O Raniel tem 3 meses de Corinthians, você colocou ele onde tão boa opção? Bom. Não. O Raniel... Quem que é... Caralho! Ó, pega a trajetória. Quem que é como geral? Michael ou Raniel no Corinthians? Calma lá, pô. Gabriel ou Raniel? Quem é melhor? Mas a gente não tá avaliando só talento, mano. Eu sei, mas eu tô te perguntando quem é melhor. Pô, mano, eu acho pau a pau. Não, o Raniel é melhor que Pô, mas o 17 do Gabriel é monstruoso. Eu sei, mas o Raniel é melhor que o Gabriel. Mas, mano, por exemplo, se fosse de melhor, na hora que a gente fez de ponto, o William tinha que ser top 3, porque ele é o melhor jogador da parada, mas depois ele foi um lixo. Mano, eu tô falando que no Corinthians, eu tô avaliando no Corinthians, eu não sei, eu não tô mas como que o Raniel jogou no Cuiabá. Mas é muito curto a passagem do Raniel. É a mesma coisa se a gente colocar se a gente for fazer uma de meia, de colocar o Coronado no monstro. Ele já fez um jogo de monstro, mas ele tem 5 jogos pelo Corinthians. Mas é diferente, o Raniel não jogou um jogo bem. Se ele tem 20 jogos pelo Corinthians, ele tem 20 jogos geniais. Mas é muito pouco, velho. É muito pouco, mas fazer o quê? Mas eu não consigo colocar acima de um Icon, por exemplo. Quem jogou mais no Corinthians? Gabriel Moscardo ou Raniel? Raniel. Põe ele no monstro, caralho. Mas quem jogou mais no Corinthians, Michael ou Raniel? Pra mim, Michael. Mas é porque ele tem uma outra passagem que fala muito a favor dele. Então, mas isso, eu não tenho culpa que o cara tem outra passagem que o cara tem. E eu não tenho culpa que o Raniel é um monstro. E eu não tenho culpa que o Ralf tem 900 anos do Corinthians, ele tem que estar lá, porra. Não, mas o Ralf... Não, não sim, eu sei do Ralf. Mas, tipo, pô, a gente não tem culpa se o cara tem 5 anos de Corinthians ou 3 meses. Mas a gente tem que avaliar um combo. Pode ser injusto avaliar um cara que tem 5 anos e outro tem 3, pode ser injusto. Mas é o que tá na nossa frente pra gente avaliar. E a gente tem que considerar o tempo, pô. Tem que considerar os títulos. A gente tem que considerar completamente ranielizado, parceiro. Eu também, mas eu não consigo colocar, pô. Eu consigo. Pra mim ele é bom, mano. Eu consigo. E o mouse tá comigo. Se você deixar, eu coloco. Pô, eu sei que o Raniel é um... Eu sei que ele é um monstro. Ele vai ser lá pros caralho. Eu sei. Mas até o momento é muito pouco, velho. É muito pouco tempo. Eu fecho você subir o Raniel pro monstro e você subir o Michael. É isso. Senão não fecha. Posso falar pra você? Eu aperto tua mão, eu faço essa, mas eu acho que no monstro o Guilherme vai ter que cair. Pô, mas o Guilherme joga muita bola. Mas eu acho que ele não jogou mais que nenhum desses, mano. Eu acho ele... Não dá pra colocar todo mundo ali junto? Dá, junto, misturado, até dá, JJ? mas... Puta, mas eu fico receoso. Cara, eu vou colocar o Maicon aqui. Até porque eu acho, não lembro se a gente falou isso quando a gente tava avaliando, mas eu acho que o Maicon e o Christian parecem um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente comentou sobre isso. Gente, a segunda passagem do Maicon não é legal, mas a primeira, pô... Mano, é difícil você não colocar um cara que era titular importantíssimo em 2 paulistas e um brasileiro. E que era motorzinho do time, corria pra caralho. E eu vou colocar o Raniel no monstro, não tô coloca, nem pra então, nada. coloca, não tô nem pra nada, gente. Porque assim, tô nem aí. Colocar o Raniel acima do Edenilson, do Pérez, do Bruno Henrique, apesar de eu achar que é cedo, mas dá pra colocar. Mas sabe por que a gente vai colocar ele no monstro? Sabe por quê? Porque daqui 3 anos, quando vierem aqui nos comentários, eles vão ver e falar: esses moleques estão certos. O Raniel é um monstro. Daqui 3 anos... Não, ele realmente é um monstro.
Pra gente não vir aqui, ai, Ranieri no bom. Não entendem nada, não entende nada do caralho, o cara é um monstro. Ranieri é um monstro. E pra fechar, Breno Bidon. Muito curto também, né? Mas ele é bom. Mas ele é bom, ele é bom. Mas é muito curto também. Ele lembra... Mas eu acho justo colocar na mesma prateleira que o Moscardo, por exemplo. Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho muito justo eles estarem os dois juntos, porque é recorte curto, os dois são muito bons. Obviamente, eu acho que o Moscardo, no pouco recorte que teve, foi melhor que o Bidon. Ele foi mais protagonista, ele foi mais importante, ele jogou melhor. Mas eu acho que o Bidon tem muito potencial também pra... É outro que a gente pode deixar aí, porque daqui a alguns anos eu acho que ele vai estar aí nessa categoria de bom. Cara, sabe o que eu acho que a gente foi bem aqui? Porque apesar de ter uns jogadores no bom que tem mais histórias do que os moleques, pô, também ninguém vai ficar... Eu duvido que alguém vai ficar puto que a gente colocou o Petros no mesmo lugar do que eles. Ninguém tá nem aí pro Petros também. É isso. Pode ter gente então que fez fica com tanta raiva do Petros e história, vai que é querer isso. jogar ele pra baixo. Cara, e eu acho que tem que descer o Guilherme. Eu acho que tem que descer o Guilherme nessa prateleira aí. Ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Só que eu acho ele mais parecido com o Petros, Bruno Henrique, Duqueiroz, do que com Jusilei, Gabriel, Michael Ranieri e Christian. É que ele ficou há pouco tempo, né? E também não marcou muito, tá ligado? Marcou a gente, talvez, porque a gente era bem Ele moleque. jogou muita bola. Mas eu não acho que ele tá na mesma prateleira dos caras, mano. Então tá bom. Eu não me oponho a fazer isso, não. E aí, vamos pra última avaliação, que é o Fausto Vera. Eu acho que do resto a gente fechou em tudo aqui. Eu acho que fechou. Eu vou fechar o Júnior Urso ali também. Eu acho tá que bom, de resto Júnior tá coerente. O negócio realmente é o Fausto Vera, que é difícil, mano. Você trouxe um ponto absurdo que é difícil, mano. Pô, mano. O auge do Fausto Vera é melhor que todos que estão numa opção, mas a fase ruim dele irrita mais do que todos. Isso que é... Você acha parecido... É que assim, o recorde dele é maior, mas em termo proporcional. Você acha parecido com o Júnior Urso? Porque o Júnior Urso, a passagem dele é dividida em metade excelente e metade nota 4. O Fausto Vera é praticamente isso. Metade excelente, metade nota 4. Eu colocaria o Fausto Vera um degrau abaixo, porque pra mim o auge do não prejudica. O auge do Fausto Vera e do Júnior Urso seria de monstro. Dos dois pra mim. Sim, mas eu acho o do Fausto Vera um pouco melhor. Eu também acho um pouco melhor, mas os dois serão de monstro pra mim. Mas a fase ruim do Júnior Urso pra mim é nota 4 e do Fausto Vera pra mim é raiva. Eu acho que isso que pesa. Eu acho a fase ruim do Fausto Vera pior. É pior. Mas é que eu acho também que é isso que fala a favor do... É por isso que eu falei proporcional. Porque o Júnior Urso, ele tem 1 ano de Corinthians, é 6 meses, 6 meses. O Fausto Vera, nesse momento, ele tem 2 anos de Corinthians e é 1 ano, 1 ano. Ele tem 1 ano bem, que é meio de 22 até meio de 23, e ele tem 23 até 24 mal. Aliás, ele é tipo abril até o resto ele vai mal. Eu fecharia subir ele para boa opção. Até porque, sabe de uma parada? Pô, será que o Cantígio também não é meio parecido com o Fausto? Eu acho que irritou um pouco menos, mas o auge também foi menor. É meio proporcional. Concordo. Só que o Fausto Vera não é uma boa opção. Eu não gosto de você, Fausto. Não gosto de você, irmão. Não gosto de você. Posso subir ele para boa opção? Pode, mas ele é triste. Então, a gente pode concordar com você, que a gente acha o Fausto Vera um volante nota 4. Ele não vai ficar nessa categoria pelos outros que estão ali. Porque a gente acha que, assim, em comparação com outros, a gente possa talvez estar sendo injusto. E Fausto Vera, os seus 6 meses de 2022 te salvam nessa lista. Senão você seria raiva lá embaixo. Pode mandar um WhatsApp pro Vitor Pereira e agradecer, porque é tudo graças a ele. Mas é que se a gente pegar do nota 4, não tem ninguém ali que teve um momento minimamente parecido. Só por isso. Então é isso, rapaziada. Tá aí mais uma tier list entregue pra vocês. Tier list dos volantes dessa vez. Deixa aqui nos comentários outra tier list que vocês querem ver a gente fazer. Deixa aí também a sua opinião. Quem é seu top 3. Onde você colocaria o Fausto Vera, que a gente quer saber também. Quem são os jogadores que estão no seu raiva. Lembrando também que o link da tier list vai estar na descrição para vocês poderem acessar e fazer também. Se quiserem ir lá no direct no Instagram, mandar pra gente. A gente comenta junto com vocês como ficou a tier list de vocês. E é isso. No mais, nos vemos semana que vem. Tamo junto e vai Corinthians. Vai Corinthians.